Modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? No vídeo de hoje, a gente continua exatamente de onde nós paramos no vídeo da semana passada. Então, se você ainda não assistiu o vídeo em que eu explico por que as mulheres do século XVIII usavam aqueles vestidos imensos, dá uma clicadinha no card aqui em cima e assiste antes de a gente começar. Porque hoje, meus queridos, a gente vai falar dela. A gente vai falar da Revolução Francesa. No dia 14 de julho de 1789, os trabalhadores de Paris marcharam contra a Bastilha, uma fortaleza que servia especialmente como prisão para presos políticos. Era também um símbolo da autoridade de uma monarquia absolutista, decadente e prestes a ruir sob os ventos da mudança. A queda da Bastilha é considerada por muitos historiadores como o evento que marca o início da Revolução Francesa. Um processo que mudou profundamente ideias sobre o que é a função de um governo, quais são os direitos da população e até como a sociedade se organiza e pode ou não participar de decisões políticas. Mas essas mudanças políticas e sociais também foram acompanhadas por uma revolução na estética, que mudou completamente a nossa relação com as roupas e até com o nosso corpo ao longo de todo o século XIX. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e você está no canal da Modista do Desterro. A Revolução Francesa é um marco tão importante nos estudos históricos que a tomada da Bastilha é usada até mesmo para marcar a passagem entre dois períodos históricos diferentes. Ela encerra a Idade Moderna, marcada pelas grandes navegações e pelo colonialismo, e abre espaço para a Idade Contemporânea, marcada pelo capitalismo, pelo liberalismo e pela individualidade. Mas essas divisões servem mais para a gente se organizar em termos de estudo do que qualquer outra coisa. Até porque ninguém acordou em Paris no dia 15 de julho pensando: caraca, agora eu não sou mais moderno, agora eu sou contemporâneo. Modistas cariocas, desculpa, de verdade, não desistam de mim, por favor. Essas divisões em períodos foram feitas bem depois dos acontecimentos a que elas se referem, e acabam refletindo uma visão muito eurocêntrica da história, ou seja, que leva em consideração os acontecimentos da Europa como marco ou como centros que influenciariam o restante do mundo. E como a gente ainda tem um ensino de história que é muito centrado no desenvolvimento e na expansão da Europa, às vezes a impressão que dá é que o mundo inteiro estava ali paradinho esperando a Europa resolver seus BO. Mas como este vídeo é sobre a Revolução Francesa, e os efeitos que questionamentos políticos e sociais têm sobre as roupas e até sobre a maneira como a gente se relaciona com o nosso corpo nos dias de hoje, infelizmente, dessa vez nós vamos ficar presos lá no velho mundo mesmo. No período da Revolução Francesa, nós vemos uma das mudanças mais drásticas na história da indumentária. Entre 1789 e 1815, saímos de uma moda excêntrica e carregada de detalhes para silhuetas muito mais simples e roupas quase minimalistas em relação ao que existia no início do século. E isso é um processo que vai atingir o guarda-roupa feminino e o masculino com a mesma intensidade. Todos os trabalhos que eu consultei para esse vídeo e as fontes primárias, quando eu consegui encontrá-las digitalizadas, estão listados para vocês aqui na descrição. E na medida do possível, eu incluí também os links para os livros, especialmente meu link de afiliado da Amazon, porque você ajuda o canal. E quando eu encontrei as dissertações e outros livros em repositórios online gratuitos, eles também estão linkados para vocês. Mas antes de a gente continuar com o vídeo, eu preciso passar um recadinho importante para vocês. Tudo que vocês veem nesse canal é produzido por mim, desde a pesquisa até a edição. Tudo feito com muito carinho e principalmente muita responsabilidade, para garantir que as informações que vocês veem aqui sejam informações corretas e obtidas à base de muita pesquisa e muita leitura de materiais históricos, inclusive originais da época. Então, se você está curtindo o conteúdo, então me dá uma mãozinha por aqui. Curtir os vídeos, comentar, compartilhar, são coisas que ajudam muito no crescimento aqui do canal
e sinalizam para o YouTube que esse conteúdo é relevante não só para você, mas para outras pessoas também. Além disso, uma segunda maneira que existe de você contribuir com o crescimento do canal é você se transformar num apoiador, num modíster oficial. Aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra o link do nosso Apoia-se. E com valores a partir de R$ 5 mensais, você já ajuda na manutenção do canal e contribui para financiar os próximos projetos e os próximos vídeos que serão lançados por aqui. Embora o dia 14 de julho de 1789 seja um marco fundamental na Revolução Francesa, a tomada da Bastilha é antecedida por uma mudança de pensamento político e social, desencadeada alguns bons anos antes pelos pensadores iluministas. Já no começo da década de 1780, praticamente 10 anos antes da tomada da Bastilha, essa mudança de pensamento já tinha começado a afetar a relação das pessoas com os seus corpos e com as roupas, e a afetar também as concepções de beleza e as noções sobre luxo e consumo, especialmente no campo da moda. A partir de 1770, tecidos mais leves, com estampas florais delicadas e mais discretas, se tornaram populares entre a nobreza. E mesmo os pesados trajes de corte já não eram mais vistos em Versalhes com a mesma frequência, tendo sido em grande parte substituídos por outros modelos que pelo menos pareciam um pouco mais leve. Olhando esses dois trajes, um do começo e outro do final do século XVIII, a gente tem duas sensações de peso completamente diferentes. Na década de 1770, a gente já começa a observar um abandono gradual das anquinhas. Sim, aquelas armações laterais feitas com madeira ou com baleína, que é a barbatana da baleia, e a gente já começa a ver aí o início de uma mudança de silhueta. No lugar das anquinhas entram os humps ou cools, almofadas recheadas com crina de cavalo ou cortiça, que davam um formato um pouco mais natural. Esses enchimentos também davam volume na parte de trás, criando uma silhueta mais redonda e bem distribuída ao redor do corpo. Um outro fator muito importante nessa transformação é a influência inglesa. Apesar das diferenças políticas entre a França e a Inglaterra que existem pelo menos desde a Idade Média, a verdade é que os dois países têm uma longa tradição de trocas comerciais e de trocas culturais. E mesmo na época em que o comércio entre os dois países estava suspenso, isso não impedia, por exemplo, que os contrabandistas levassem moda francesa para a Inglaterra e também não impediam que a moda inglesa entrasse na França. E nesse momento, na Inglaterra em especial, os trajes rurais eram trajes muito mais leves e funcionais do que aqueles que se encontrava na corte ou até mesmo em outras partes da França. Nos anos 1770, essas influências inglesas, que são chamadas de anglomania, começam a entrar na França e vão fazer com que, pelo menos em ocasiões informais, a nobreza adotasse estilos de traje um pouco menos elaborados e até mais sóbrios e mais leves do que era o habitual de se encontrar em Versalhes. Um outro grupo que vai abraçar essa influência de trajes ingleses mais leves e mais simples é a burguesia. E esse grupo social dos burgueses vai ser muito importante para a gente entender todo esse rolê da Revolução Francesa e da moda. Nos anos 1780, o comércio de artigos relacionados à moda cresceu muito, e isso apesar de uma crise econômica. Estamos falando do comércio de sedas e rendas, mas também da circulação de trajes de segunda mão e feitos em materiais mais simples. E isso era uma coisa que parecia incomodar bastante a nobreza de uma forma geral. A ameaça de que a popularização do acesso aos artigos de moda acabasse apagando as fronteiras que existiam entre os grupos sociais e até chegasse a inverter a lógica de consumo e de luxo que dominava a França há pelo menos 2 séculos. Pelo menos desde o século XVII, a moda era ditada de cima para baixo. A família real influenciava a nobreza de corte, que por sua vez influenciava nobres menos poderosos que viviam no interior. E as famílias de comerciantes ricos e de classe média, os burgueses, tentavam imitar os estilos da nobreza como uma forma de serem vistos e respeitados dentro da sociedade. Mas a partir de 1780, vemos alguns grupos de pessoas rejeitando essa influência da nobreza e procurando outros estilos de roupas. Basicamente porque a nobreza acabou se tornando um sinônimo de tudo aquilo que a Revolução Francesa queria combater. Então, quando a Revolução começa, a mudança das roupas se transforma numa parte muito importante desse processo, que passaria de uma certa forma a refletir a ideia de uma sociedade que não seria mais dividida entre nobres e não nobres,
mas que garantiria a igualdade entre os cidadãos, pelo menos na teoria. Uma curiosidade totalmente aleatória desse período é que, por força de lei, pronomes de tratamento foram banidos dentro da França nesse período de revolução. Pronomes como Madame e Monsieur, que eram tradicionalmente usados para que as pessoas se dirigissem à nobreza, foram proibidos e foram trocados por cidadã e cidadão. É uma mudança na língua que acaba refletindo o clima político que existia na época e a ideia de igualdade e até de liberdade que está tão presente na Revolução Francesa. Em 1792, durante a fase mais violenta da Revolução Francesa, o pintor Jacques-Louis David foi incumbido de criar um traje nacional que representasse as ideias da Revolução Francesa e se tornasse uma nova referência para a moda. Nos seus desenhos, David mistura elementos militares com referências a Roma e à Grécia Antigas, resumindo as influências do neoclassicismo que formariam o que a gente hoje conhece como trajes da regência. No auge da Revolução, algumas mulheres que tinham um papel político particularmente importante na França acabaram abraçando completamente o espírito político da Revolução Francesa e chegaram a abandonar as roupas convencionais em nome dos ideais da Revolução. Um exemplo é Théroigne de Méricourt, uma das líderes dos levantes populares de Paris, que é descrita nas fontes da época como uma amazona que vestia trajes masculinos e andava de espada na mão, basicamente tocando o terror contra a nobreza. De outro lado, temos o exemplo de mulheres que abraçaram as influências greco-romanas, adotando elementos como túnicas, sandálias e até as estolas usadas pelas mulheres da Roma Antiga. Dois elementos que aparecem com muita frequência nesse período são a cocarda tricolor e o barrete frígio. A cocarda era um tipo de broche originalmente usado para identificar oficiais de exércitos diferentes, mas que na Revolução se tornou um símbolo de afiliação política. No link aqui em cima, você aprende a fazer a sua. O barrete frígio era uma touca de lã vermelha, possivelmente usada na Roma Antiga para diferenciar escravos e libertos. Ele fazia parte da indumentária básica, quase um uniforme usado pelos trabalhadores de Paris. Calça comprida, uma jaqueta curta chamada de carmagnole, camisa e um par de tamancos. Como o barrete frígio, com o passar do tempo, acabou sendo incorporado muito mais ao traje masculino do que ao feminino, as mulheres encontraram outras maneiras de expressar o fervor revolucionário através das suas roupas. Usar as cores da Revolução era fundamental. As 3 cores da bandeira francesa aparecem em aventais, chapéus, casacos e até em sapatos. Aparentemente, as ideias de Jacques-Louis David não encontraram lá muito eco entre as mulheres e elas acabaram criando suas próprias versões de trajes revolucionários, com referências militares como casacas e jaquetas mais curtinhas e soltas, além de saias um pouco mais curtas, inspiradas pelos trajes populares. Mas essa empolgação tricolor não iria durar lá muito tempo. Em 1794, com a execução do último líder jacobino, a fase mais radical da Revolução Francesa chegou ao fim, e foi o momento de consolidar todas as mudanças que haviam começado nos anos anteriores. De 1795 a 1815, as influências radicais e dos trajes populares foram sendo pouco a pouco trocadas por referências à antiguidade. E isso não era só uma questão de preferência. A Grécia representava uma referência política e histórica mais pacífica que servia de inspiração para muitos líderes desse período, inclusive para o próprio Napoleão Bonaparte. E a gente encontra essas referências na pintura e até na arquitetura do período. Passada a época do terror, que é o nome que se dá à fase mais radical da Revolução, o que se formou foi a silhueta que hoje nós conhecemos como regência ou império. Silhueta essa que ficou bem conhecida ultimamente graças a Bridgerton e, claro, as inúmeras adaptações dos romances de Jane Austen. Alguns pesquisadores acreditam que seja possível traçar uma linha de continuidade e de influência entre a chemise à la reine dos anos 1780 e os trajes da regência que a gente vai ver nos anos 1800. Mas como a gente já conversou sobre a chemise à la reine num vídeo anterior, para que esse vídeo não fique muito longo, eu não vou voltar a falar sobre isso e vou deixar o link do vídeo da chemise à la reine aqui em cima. Apesar de a nobreza ainda ter algum poder econômico e algum resto de prestígio na França no início do século XIX, a função de criar as referências e ser o ponto de partida da moda e do estilo não estava mais na mão dos nobres. Porque agora o que estava em jogo não era mais o luxo e o consumo de mercadorias de luxo que identificavam a nobreza como grupo. Nesse momento, nós temos a noção de luxo
dando lugar à noção de bom gosto ou de bom tom, que é algo que identifica a pessoa que conhece as convenções sociais, tanto convenções de etiqueta quanto as convenções de indumentária, e sabe jogar com essas regras para se mover dentro da sociedade. É uma coisa que tem uma ênfase muito maior no indivíduo do que no pertencimento dele a um determinado grupo. É de bom tom? Não é de bom tom. Acompanhar os estilos e as mudanças da moda deixou de ser uma exclusividade dos mais ricos. Fatores como o barateamento dos materiais, a industrialização e a consolidação de uma imprensa especializada no assunto contribuíram para que cada vez mais pessoas pudessem participar do grande espetáculo da moda. No lugar de rainhas e nobres, surgiram os primeiros influenciadores de moda. Pessoas da burguesia, pintores como Jacques-Louis David e até grupos de pessoas que se dedicavam a dar uma agitada na moda, como os Incroyables e as Merveilleuses. E no lugar das bonecas, revistas de moda ilustradas e coloridas circulavam muito mais rapidamente pelo continente e com um custo muito menor. E foi aqui nesse momento que se criou definitivamente a ideia de moda como a gente pensa nela hoje. Um campo de expressão individual que se baseia no gosto pessoal, no domínio das pessoas sobre as regras e saber brincar com elas ou romper completamente com a estética de um determinado período. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e aproveitar esses outros conteúdos que eu separei para você com todo carinho.